Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos falar hoje sobre adoção. E eu vou fazer um comparativo de adoção com a história de Moisés. Quem conhece a história de Moisés, esse comparativo não tem nada a ver com religião. O comparativo é um exemplo de como a pessoa se sente sendo adotada. Então vamos pensar na história de Moisés. Moisés foi adotado pelos egípcios e ele era hebreu. Só que ele não sabia o que a mãe de Moisés fez. Para salvar a vida dele, o colocou numa cesta e mandou pelo rio Nilo até que ele foi achado pela filha do faraó que havia perdido um bebê. Então ela achou que aquele bebê veio das águas para ela. Então aquele bebê hebreu, ela sabia que era hebreu, ele entrou no lugar do filho dela. E o que isso representa se nós formos falar desse exemplo pela visão da constelação? Significa que Moisés entrou no lugar de um morto, ok? Ele foi criado como um príncipe, porque a mãe adotiva era filha de um faraó. E ninguém ficou sabendo que ele era hebreu. Mas, pelos estudos, eu vi um documentário, pelos estudos, ele não se sentia integrado em lugar nenhum. Ele não estava entre os hebreus e não pertencia aos egípcios. Então ele se sentia muito diferente de todo mundo, mas não sabia o porquê. Porque a mãe adotiva não contou a verdade para ele. A alma dele sabia que tinha alguma coisa errada, mas ele não podia confirmar nada, porque ele não sabia da verdade. Uma vez ele vendo os hebreus, um hebreu sendo maltratado, ele não aguentou e reagiu. E no impulso ele reagiu. A alma dele sabia que ele era hebreu. Então ele foi salvar aquele hebreu. Ele se revoltou contra aquele egípcio que estava massacrando um hebreu. Ele se revoltou e atacou e matou aquele hebreu. E aí ele teve que sair lá do lugar dos egípcios, que o mandou embora, e ele foi para o deserto, e o resto da história você deve conhecer. Eu só peguei esse exemplo para dizer que uma criança adotada, o que ela precisa? Ela precisa que a mãe adotiva, que a adota, a mãe adotiva, o pai adotivo, reconheça que para eles terem essa criança, para que você seja mãe ou pai, alguém perdeu o filho. Então é importante que você reconheça a origem dessa criança, a origem de onde ela veio. Senão, esta criança não vai receber tudo que você dá para ela. Por exemplo, você já percebeu, falando você que adotou, que às vezes o filho não recebe, quebra o que você dá, não aprende, tem déficit de atenção, tem muitas dificuldades de receber aquilo que você está dando para ele. Por quê? Você recebeu essa criança,
colocou o seu nome nessa criança, adotou essa criança como se ela não tivesse nenhum passado. E não é porque ela é um bebê que ela não tem um passado. No DNA dela está toda a memória da família dela. Então, se essa família era muito pobre e perdeu tudo e teve que dar a criança em adoção para que ela pudesse ser salva, tal qual a história de Moisés, nesse comparativo, a mãe perdeu o filho para que ele pudesse ser salvo. Então, se a mãe tivesse dinheiro, ela não teria perdido essa criança. E a alma da criança sabe que não pode receber, porque o povo dela, a origem dela, não tem nada. Então essa criança pode dar um jeito de destruir tudo que você dá para ela. Então é muito importante que você reconheça, que você agradeça e quando for a hora, conte para a criança a origem dela. Isso é um dos fatores que pode ajudar o filho adotivo a se acalmar, a receber o que você dá para ele. Se você tiver ainda dificuldade com isso, entre em contato e faça um trabalho de constelação. Tudo de bom para você!